Salve a todos os nossos ouvintes, a todos que nos assistem, sejam bem-vindos. Eu, Rodrigo Vilela, para falar da Fórmula Indy, etapa de Elkhart Lake. Já começo com o seguinte: não tem prova chata em Elkhart Lake, dificilmente tem uma prova chata. Eu particularmente acho o circuito de Road America o melhor misto dos Estados Unidos. De longe, minha opinião. Comentem, aliás, se vocês discordam. E uma corrida bem movimentada, uma corrida bem disputada, onde vários pilotos estiveram por cima e depois decaíram, outros estavam por baixo e subiram. Vou falar em detalhes daqui a pouco sobre dois personagens, mas nenhum dos pilotos foi capaz de fazer frente a Alexander Rossi, que venceu como quis nessa prova. Sobrou na turma, largou na segunda posição, logo na largada tomou a ponta do Colton Herta. Colton Herta que entra para a estatística de novo, mais jovem piloto a fazer pole, mas acabou ficando na segunda posição, a corrida se seguiu. Logo na primeira volta, muitas ultrapassagens, o Scott Dixon foi tocado e acabou em último. Foi ele parar em 23º. Numa prova brilhante de recuperação e mostrando por que ele é um dos grandes pilotos da atualidade, independente de categoria, ele se recuperou brilhantemente e chegou em quinto. De 23º para quinto. Não é pouca coisa. Recuperação muito brilhante dele. Uma prova, como sempre, movimentada. A pista de Elkhart Lake tem pelo menos 3 pontos claros de ultrapassagem: final da reta oposta e final da outra reta, do outro retão que tem, onde tivemos muitas disputas, tivemos carros dando escapada, voltando. Só a AJ Foyt não anda, né? Mas isso vira a página, porque tá difícil aguentar a AJ Foyt. E o Rossi dominando. Foi pouco incomodado na corrida. O Will Power e o Joseph Newgarden até que tentaram, que vieram logo atrás do Rossi. Tentaram alguma coisa, não conseguiram. Enquanto o Scott Dixon subia, quem decaía na prova era o Colton Herta, que andou muito bem, foi muito combativo, tentou, mais nas últimas voltas que ele tentou defender posição, tentou ganhar posição e acabou errando, mas é assim mesmo, tem que tentar, tem que fazer, tem que lutar. O que a gente tanto pede na Fórmula 1, que os pilotos não fazem, na Indy fazem e fazem muito bem. Eles não têm medo de tentar, mesmo que errem. As equipes apoiam. Piloto que luta para ter bons resultados. Nisso tudo, quem ganhou uma sobrevida na temporada, inclusive, não só na temporada, mas já pensando em 2020, foi o Felix Rosenqvist, que começou andando bem, deu uma decaída monstra, andou para fim de pelotão nas últimas provas e tem se recuperado. Andou bem no Texas e agora anda bem de novo em Elkhart Lake. Chegou mais um top 10 para ele, ganhando um respiro e mostrando para o Chip Ganassi, que não tem muita paciência com pilotos, né? Mas mostrando que merece continuar na equipe em 2020. O Chip Ganassi não teve paciência nem com Tony Kanaan, imagina com quem veio depois, né? Ed Jones e o Rosenqvist. Mas a gente espera que o sueco continue. É um grandíssimo piloto, deixou isso claro no tempo que correu na Fórmula 3 europeia, na Fórmula E, andou sempre muito bem. E certeza que logo logo ele começa a se recuperar também na Indy, porque carro tem. E o Alexander Rossi, com essa vitória, começa a, sabe, se colocar como principal nome. Não desmerecendo a Penske, de maneira nenhuma. O problema é que os pilotos da Penske brigam entre si, porque a Penske é a grande equipe da temporada. No caso da Andretti, o Rossi está praticamente sozinho. O Hunter-Reay empacou, deu aquela estacionada.
O Marco Andretti alterna grandes provas com desempenhos tenebrosos. E o Zach Witt não conta, tá? Uma temporada muito sofrível, o novato da Andretti. Então as atenções se voltam para o Rossi, que tem recebido muitos elogios da imprensa, muitos elogios do próprio pessoal envolvido na IndyCar, e ganha força até para pensar o que fazer em 2020, porque ele não está confirmado na equipe. Particularmente, acho que ele deveria continuar. É o que eu sempre falo, o pessoal, mas a Fórmula 1, mas a Fórmula 1. Em uma volta, só a primeira volta, é o Kart Lake que mostrou mais coisas do que as 53 voltas do GP da França nesse fim de semana. E o Rossi já andou no fim do grid na Fórmula 1. Tá na Fórmula 1 só para andar no fim do grid? Pedro Paulo Diniz é uma prova. Ele se retirou em 2000 porque estava cansado de andar atrás. Ele mesmo disse isso em coletiva. Tem uma hora que o papel de coadjuvante cansa. Mesmo com todo o glamour, festas, badalação, não é legal ficar, isso no caso do Diniz, arriscando o pescoço. Por 2 vezes ele teve um acidente grave, quase foi pro Beleléu em 2 vezes. E o Rossi estava andando só no fim do pelotão na Fórmula 1, né? Andando de Marúcia, só fazendo cosplay do El Chan, né? Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou. Só tomando bandeira azul. O mundo estava azul para ele. Só que no mau sentido. Certeza que essa renovação sai logo com a Andretti. Existe todo um burburinho para onde ele poderia ir para Ganassi. Vou trocar Ganassi por Andretti. São 3 equipes grandes que hoje tem na Fórmula Indy. Não tem tanto nexo nisso. Mas só reforça o quanto ele está bem na categoria, o quanto o momento dele o coloca como favorito ao título, e os outros vão ter que correr atrás. Porque ele diminuiu a distância para o Newgarden nas últimas corridas. O Newgarden fez uma prova muito boa, dentro das suas possibilidades. Gostei também muito da corrida sólida, mesmo não tão na frente de resultados, mas gostei muito do Marcus Ericsson correndo. É outro também que começa a largar de vez as últimas posições da Fórmula 1 para andar bem na Indy. Ele já se rasga em elogios, óbvio. Próxima prova em Toronto, é mais uma pista de rua. E uma sequência que promete determinar algumas direções, principalmente no que tange ao título. Toronto, Iowa e Mid-Ohio. Depois dessas 3 provas, a gente vai ter um cenário muito mais claro de quem vai lutar pelo título, de quem está brigando pela taça. O fato é, as 3 equipes grandes vão mostrando por que são grandes. As outras se destacam e conseguem bons resultados. Eis o equilíbrio que eu falei no vídeo passado da Fórmula 1, que está em falta. Na Indy, sobra. Grande sendo grande, as médias e as pequenas beliscando pontos, pódios e vitórias. Isso é o cenário ideal do esporte a motor. Isso é o cenário que a gente pede em qualquer esporte. A gente não quer que os grandes sejam pequenos. A gente quer que quem é pequeno ou médio tenha alguma chance. Hoje na Fórmula 1 essa chance não existe. Na Indy está mais provado que elas existem. Todo mundo vai aproveitando as chances que tem. E o Alexander Rossi, muito próximo agora do Newgarden, na classificação do campeonato, assumiu de vez a 2ª colocação, deixou o Simon Pagenaud para trás e parece ser o homem que vai brigar junto com Joseph Newgarden, o Rossi atrás do primeiro título e o Newgarden atrás do seu bicampeonato. As 3 provas restantes, como eu disse, vão determinar alguma coisa e vão determinar se Scott Dixon pode conquistar mais uma taça. Chip Ganassi não vem num brilhante momento, mas tem um carro bom e, como eu disse, tem o melhor piloto da categoria, na minha opinião. Essas 3 provas vão definir muita coisa. Porque nos últimos títulos, os últimos 2 títulos, Scott Dixon disparou no fim. É um trunfo para ele. Veremos se esse ano vai dar certo. Os rivais são fortes e a briga promete ser muito acirrada.
É, pessoal, o que a gente pede para a Fórmula 1 a Indy tem. E o que vocês acham de título? Quem vocês acham que leva essa taça? Quem vocês acham que fatura o campeonato de 2019? Deixem seus comentários, participem com a gente, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, opinem, escrevam à vontade, porque é sempre muito importante quando vocês participam com a gente, certo? Então, a gente volta logo logo. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!